Entrando. Olá pessoal, boa noite para você. Noite sensacional, conteúdo aqui excepcional hoje com a Ariane Abdala. Você que está entrando agora, você que está assistindo, vai ser um conteúdo hoje tremendo. Hoje essa aula nossa aqui, nessa live, vai ser sensacional. Já nós vamos falar desse livro aqui, magnífico, esse livro que eu estou aqui degustando, esse livro que tem sido uma preciosidade, esse livro que tem sido algo genial, esse livro que tem sido uma delícia degustar esse livro, né? Já estamos aí aguardando a Ariane Abdala entrando aí na nossa sala. Quanta honra, né? Minha equipe de produção está aqui. Quanta honra ter a Ariane Abdala aqui na nossa sala esta noite. Olá, Ariane, tudo bem? Oh, meu Deus! Primeira vez que eu Ah, vejo. meu Deus. Ajusta aí, ajusta aí. Vamos lá, Vinícius, ajuda a gente lá. Como é que eu faço? Eu tenho que virar? Tem que virar o seu telefone. Vai virando. O Vinícius vai te ajudar aí. Isso, maravilha. Agora ajusta só a imagem, maravilha. Aí, ótimo, legal. Isso, Não. deixa ele em pé. Maravilha. Boa noite, Ariane. Seja bem-vinda aqui. Boa noite. Prazer enorme falar com você. Gratidão enorme. Nós somos aqui seus fãs. A gente está encantado com o teu livro. Eu tive no seu lançamento aqui em Belo Horizonte, né? Uma galera aqui legal. Tenho falado com muitos empresários aqui em Belo Horizonte sobre o seu livro, tá? Eu quero te agradecer por essa oportunidade. Nós estamos todos muito felizes, minha equipe está acompanhando aqui. Gratidão a você poder participar, dispensar esse tempo seu precioso. Eu sei que você também, né? Essa vida de escritora, muito corrida, né? Faz parte. Sim, Mas é isso aí, dá uma boa noite aí para essa galera. Tem gente de todo lado do Brasil e já essa sala vai encher com certeza, vai ficar muito legal. que legal. Boa noite, Wilson. Muito obrigada pela oportunidade. Acho que eu vivo na correria aqui, vida de escritora, de jornalista e de empresária, mas o que eu mais gosto de fazer ultimamente é falar do livro. Então, um prazer enorme estar aqui e muito feliz. Boa noite aí para todo mundo que está com a gente. Maravilha, ótimo. Ariane, antes de entrar no livro, né, que vai ser uma história aqui sensacional, fala um pouquinho sobre você, como tem sido aí a vida da Ariane antes e depois desse livro, você está morando onde? Eu sei que você tem corrido o Brasil. Fala um pouquinho para a gente saber um pouquinho mais sobre você. Claro. Bom, eu sou jornalista, trabalhei 12 anos em redação, eu trabalhei 8 anos na editora Trip, eu era repórter da revista TPM, a feminina, né, a Trip para a Mulher, e também fazia matérias para a revista da Gol, revistas de empresas, né, que a Trip foi pioneira nesse mercado. Depois fiquei 4 anos na Época Negócios, aprendi sobre o mundo dos negócios, foi a primeira vez que eu entendi o que era Ambev, enfim, e outras empresas. Saí em 2015, Sim. final de 2015, para abrir uma empresa de conteúdo. Porque o jornalismo está mudando muito, tem um tipo de jornalismo que está cada vez mais escasso, né? E eu amo muito o jornalismo profundo, investigativo, contar histórias. Sempre fui repórter de revista mensal, então gosto muito desse tipo de jornalismo. Eu queria uma empresa para continuar fazendo isso. Vivo disso, graças a Deus, tenho uma equipe. Hoje somos 8 pessoas fixas, fora outros jornalistas que trabalham com a gente. 8 jornalistas, né? Entre jornalistas e estudantes de jornalismo. E nos últimos 3 anos, então, eu toquei a minha empresa, que é o Ateliê de Conteúdo, junto com o livro. Então, pela minha empresa, eu faço livros com outras pessoas, com a técnica de ghostwriting, né? Esse é o meu autoral, aí sim, com o meu nome. Então, foi 3 anos que não existiu fim de semana, porque todo dia é dia de trabalho. Mas como eu amo, né? Aquela história, quem ama o que faz não precisa de férias. É verdade, né? Quem está na profissão certa não cansa, né? A gente trabalha horas e horas e horas. E eu costumo dizer que é uma diversão quando você acerta a tua profissão, você acerta o teu caminho.
Eu me divirto muito com o que eu faço, eu sou muito feliz com o que eu faço. E a gente não marca horas, a gente vira à noite, final de semana, né? E é tudo muito gostoso. Acho que vai tudo valendo a pena, né? A gente vai tendo uma jornada aí Essa tremenda, divisão entre tremenda, vida né? pessoal e profissional, equilíbrio, eu falo, gente, eu não conheço, assim, eu conheço integração, né? Não é que eu não tenha momentos de parada, eu faço a minha yoga sempre, Uhum. meditação, isso é a base da minha vida, é o yoga, mas a minha vida e minha vida pessoal, a minha vida profissional é completamente interligada, né? Não tem um momento que acaba um e começa outro, porque eu não gosto de fazer nenhum hobby mais do que eu gosto de entrevistar e de escrever. Perfeito, perfeito. Ariane, o que que motivou você a escrever um livro com tamanha profundidade, com tamanha complexidade, né, com tamanho envolvimento? O que que motivou? De onde que veio isso? Por que Ambev? Bom, eu vou te responder a primeira parte primeiro, assim, da onde veio essa motivação para escrever um livro com Aham. com essa profundidade. É como eu faço as coisas, Wilson. Eu sou assim desde sempre. Eu, com 13 anos, eu escrevi o meu primeiro livro. Eu nem sabia o que era jornalismo, Uhum. eu queria ser atriz, mas eu escrevi um livro Sim, ó. sobre adolescência, né? Então, assim, eu sempre gostei muito de escrever, de me aprofundar. Eu entrevistei pessoas para esse livro. E depois todas as reportagens que eu fiz sempre foram com esse teor, né? Esse sempre foi o meu jeito de fazer as coisas. Então, primeiro eu escolhi escrever um livro. A Companhia das Letras me procurou no final de 2014. Ó, a gente Uhum. está vendo o seu nome, a gente acompanha seu trabalho, a gente está vendo novos jornalistas para escreverem livros. Você não quer escrever um livro? Então, primeiro eu disse sim para a ideia de escrever um livro para a Companhia das Letras, Sim. que é uma das maiores e mais consagradas editoras do Brasil, né? E depois a gente Uhum. foi pensar no tema. Então eu passei mais ou menos um ano conversando com os editores, pensando sobre que empresas ou que pessoas eu poderia escrever a respeito. E eu confesso que eu me interesso mais com o ofício do jornalista investigativo do que com a história em Uhum. si. Então a história eu me apaixono no caminho, se eu não for apaixonada antes. Eu não tenho aquela coisa de assim, meu sonho é escrever sobre tal empresa, sobre tal pessoa. O meu sonho é escrever, ponto. E aí, Uhum. um dia, numa conversa informal, o meu editor falou: por que você não escreve um livro sobre a Ambev, né? Aí eu pensei: Uhum. bom, o maior Uhum. case do capitalismo brasileiro, a empresa brasileira mais bem sucedida mundialmente. Mais bem. Exatamente. É gigante, é polêmico. Se eu usar o meu método Uhum. e o que é a minha paixão, que é ir no detalhe, vai ter polêmica, vai ter contradição, vai ter um monte de história boa, vai ter emoção. E foi assim que tudo começou. Legal. Esse livro você demorou 3 anos, né, para escrevê-lo. Você visitou alguns países, né? Você fez várias entrevistas. Ao todo, nós temos ali 170 pessoas listadas nesse livro, né? É isso São mesmo, foram 130 e 3 anos. Desculpe, são 130 e poucas que estão listadas, mas eu falei com Sim, 170 ao todo, é que algumas não deixaram eu colocar o nome. sim, sim, claro, claro. E você viajou por quais países? Bom, eu fui 3 vezes para os Estados Unidos, fui para St. Uhum. Louis, onde é a sede da Budweiser, e fui para Nova York, Sim. 3 vezes para cada um. E uma vez eu fui para Flórida para falar com um membro da família, eu acabei falando com 2 membros da família Bush, que eram não o Bush presidente, é o outro, não são os Bush, né? São o Bush de Uhum. Bush, que é o dono, que eram os donos da Budweiser. E fui Uhum. para a África do Sul, passei quase uma semana lá com o Ricardo Tadeu, que é o diretor global de vendas, que inclusive escreveu um Uhum. artigo excelente no LinkedIn sobre o meu livro, chama The Gift of Feedback. Ele falou que o livro tem sido uma Ó, longa sessão de feedback para ele. uhum. Fui para a Bélgica, onde é Sim, a sede administrativa da IB InBev. Fui para a Inglaterra, né? Fui para Londres entrevistar um analista financeiro, um dos maiores especialistas no setor de bebidas e outras sim. pessoas. Então foram esses os países, 4 países: Bélgica, Ok, Inglaterra, ok. Estados Unidos e África. Ok, todas as entrevistas suas lá fora foram em inglês, né? Eu vi uma reportagem sua, é isso mesmo. Mesmo você falando com brasileiros, as entrevistas eram em inglês. É isso Exatamente. mesmo? Exatamente. Foi até um desafio, porque eu falo inglês, mas eu não falava inglês fluentemente. Sim. Nunca deixei de fazer entrevistas em inglês, mesmo por telefone. Sempre fiz, sempre li. Mas é diferente, né? Você entrevistar as pessoas mais bem preparadas daquele setor do mundo, e Uhum. alguns nativos, né? Os brasileiros é porque a vice-presidente da Bembev era uma belga, ela saiu da empresa e ela queria acompanhar as entrevistas. Então eu tive que me Uhum. preparar
E foi, assim, um super desafio pessoal também, uma superação, porque eu fazia todas as pautas antes, estudava os termos em inglês, ensaiava, Uhum. mesmo que na hora eu Sim, improvisasse, né? A sim, gente também sim, aprende que sim. essa exigência de falar perfeito é muito nossa, né? Os estrangeiros, eles querem entender o que você está falando, eles sabem que não é sua língua. Depois a gente relaxa Uhum. também, mas esse ensaio todo me ajudava a ter segurança. Que legal, que legal. Deixa eu dar um recado para quem está na sala aqui. Tem um botãozinho aqui embaixo, compartilha com seus amigos, porque agora nós vamos entrar na parte um pouco polêmica do livro, a parte de estratégia, tá certo? Então, aperta essa setinha que está embaixo, compartilha aí com todo mundo. O Vinícius está aqui compartilhando, né? Essa live ela vai ficar no ar aí por 24 horas, é isso, pessoal? Por 24 horas, né? Enfim, legal. Vamos lá. Aquisição da Ambev, né? Jorge Paulo Leman, Maginho Rodrigues, Carlos Alberto Sicupira, esse pessoal é tremendo. Eu conheço essa turma porque eu trabalhei na Brahma e quando ainda não era, né, Ambev, e foi uma grande escola para mim, a parte de comunicação, a parte de gestão, aquela parte assim de ir com muita gana, querendo sufocar o concorrente mesmo, aquelas reuniões matinais que tinha aquelas porrada. Gente, o pessoal que está de fora não tem noção o que é lá dentro. O pau quebra, literalmente. Vou falar aqui português, claro. O pau quebra. A Ambev, ela não quer simplesmente estar no mercado. A intenção dela é dominar o mercado, é ir para cima, é crescer, é colocar X, né? Aumentar faturamento e tal. Os caras têm o controle de tudo, né? Hoje eles sabem em tempo real onde está o vendedor, como é que está a participação de mercado, como que estão as movimentações do concorrente. Enfim, a Ambev é tremenda, é tremenda. Não existe uma empresa nesse setor igual a Ambev. Eu trabalhei lá por 2 anos, tive uma passagem, aquilo serviu para a minha vida, eu aprendi muito essa agressividade comercial, não ser meio termo, ela em cima, outra fora, né? Meritocracia aqui, ó, na veia, meritocracia pura, né? E você conseguiu identificar no seu livro isso que eu estou falando aqui, essa presença forte, essa coisa assim intensa, essa coisa meio que estratégica, essa coisa bem pensada, pensando no futuro, esse crescimento. É tudo isso mesmo que você conseguiu presenciar nos bastidores? É sim, Wilson, é sim. Eles são muito. Essa agressividade, essa energia, né? É uma energia. Eu costumo Isso. falar que é uma energia alta que te vicia. Eu, quando acabei o livro, eu falei, gente, eu preciso entrevistar mais gente com essa energia, porque mesmo quem já saiu da Ambev fica marcado, assim, Sim. não tem ninguém que passe ileso. Tem gente que não gosta, que tem más lembranças, que não aguenta essa pressão, essa intensidade, essa agressividade. Não é nem que não aguenta porque é fraco ou por alguma coisa assim, porque não é o que a pessoa quer, não é o perfil É. dela, né? Mas as pessoas que amam, que gostam, amam. Quem gosta, ama. E quem não gosta, odeia. É. A Então, Ambev não tem meio termo, não. ou é aqui ou é aqui, ou você ama ou você odeia, Mas eu né? brinco até Enfim. que quando eu andava lá pelos corredores, às vezes, quando eu fui num centro de distribuição, quando eu fui em alguns escritórios, as pessoas cruzavam assim e falavam assim: Ah, essa é a Ariane, tá escrevendo um livro sobre a empresa, fala um pouquinho do teu trabalho. Aí as pessoas começavam a fazer um pitch assim: vamos vender, eu vou me entregar, vamos bater as metas. Eu falava, gente, eu só tô conhecendo, né? Eles são Uhum. muito intensos. Legal, né? A aquisição, a Brahma, ela comprou a Antártica, né? Isso tem o quê? Uns 20 anos, né? Foi em Foi uma 89? fusão, né? Tecnicamente foi uma fusão que aconteceu em 2000, faz exatamente 20 anos, no comecinho de julho, fez do acordo de Uhum, acionistas, 20 anos. uhum, uhum. Desculpa, noventa e Eu, nove é que 2000 foi a aprovação no CAD. a aprovação do CAD, né? Eu lembro disso, e eu lembro quando a gente saía para a rua, meu, é uma coisa estranha. A gente queria matar o pessoal da Antártica, é essa a sensação que a gente tinha. Cara, eu lembro que tinha um vendedor lá, cara, depois a gente ficou amigo, cara, mas a gente tinha ódio do vendedor, do concorrente. Tinha uma musiquinha, não tinha? Mata, pinguim, pinguim tem que matar. Pinguim é É, eu participei de um é. evento essa semana na Casa do Saber aqui em São Paulo, com o José Vitor Oliva, que fez o camarote da Brahma, faz até hoje, né? Hoje o camarote da Brahma não é mais Uhum, da Ambev, é dele,
do banco de eventos, mas ele, da Holding Club, na verdade. Mas ele contou uma história que na primeira convenção da Brahma, tinham pinguins na entrada, e você tinha que, para entrar, você tinha que matar o pinguim, você tinha que dar uma tacada no pinguim, destruir o pinguim. É isso, é isso. Eu me lembro que nas salas de reunião era isso, cara. Nós vamos matar os caras, nós vamos ferrar com a vida deles, nós vamos tirar eles do mercado, literalmente. Não, Eu me lembro. Desculpa. Eu me lembro que quando a gente ia arrumar a geladeira do cliente, a gente fazia isso, né? Então a gente botava as Antárticas lá embaixo e cobria tudo de Brahma, cara, que era para bloquear os caras, né? Então, assim, era guerra, não tinha meio termo, era guerra, isso era muito legal. Enfim, tinha aquela briga, né? E depois a gente olhou até com certa estranheza essa compra. Falei, caramba, a gente está matando os caras e agora virou uma coisa só. Como que vai ficar isso? Como que vai ser? E, enfim, né? Como que vai ser? A Antártica, ela não tinha uma gestão tão eficaz, não é mesmo? A gente sabe disso, está contado inclusive aqui no seu livro. E a Brahma veio, passou por cima ali, comprou e foi embora, né? E o legal é que ela foi multiplicando a venda, né? Foi aumentando, melhorando, enfim, rentabilizou bastante. Como que você pesquisou isso lá nos bastidores? Como que foi isso, Ariane? Olha, sobre isso tinha algum registro, né? Isso já tinha saído algumas partes em alguns livros. Eu falei muito com o Magin Rodrigues, que foi o primeiro presidente da Brahma, foi uma das minhas principais fontes. Eu falei com o Dr. Vitório, né? O Vitório Demarque, que até hoje está lá na Ambev, era o presidente da Antártica. Eu falei com muita gente que viveu aquela época, Pedro Maciel, gente que trabalhou na Brahma antes de os banqueiros comprarem, então que pegou a fase em que a Brahma parecia depois o que era a Antártica, né? Quando a Brahma ainda era eficiente, era velha, era uma empresa familiar. Então, eu falei com muita gente, eu li muito documento. Claro que nesse período é mais difícil você achar documento, porque não está tudo digitalizado, mas como é empresa aberta, de capital aberto, você encontra muita coisa. Então, eu vasculhei tudo, assim, tudo que eu encontrei, estudos de caso, né? Tem muita... Eu fui em todas as fontes possíveis e imagináveis, cruzando informações. Tá. Maginho Rodrigues, né? É uma figura emblemática, né? Eita! Gente, a gente morria de medo do Maginho, tá? O Maginho chegava, aqui o chão tremia. E tem uma história dele, dos carros adesivados, né? E todo carro da Ambev tinha que estar adesivado. A Ambev sempre olhou com muito rigor isso. Padronização, programa de gestão, tudo tem que estar ali nos conformes, nada pode sair fora, nada. A Ambev tem controle de tudo. Ela sabe exatamente o que está acontecendo. E eu me recordo, teve uma situação de um diretor que todos os carros tinham que estar plotados. E tinha um carro de um diretor que não estava plotado. Maginho fez um escândalo, chutou, gritou, quebrou o carro todo. Aqui na companhia foi uma loucura. Teve isso mesmo? Você apurou isso? Ele me contou isso, outras pessoas contaram também, mas ele contando é muito engraçado, né? Ele fala que ele saiu do restaurante, aí ele foi pedir uma carona pro cara, e o cara falou, esse aqui é o meu carro, né? Como é o seu carro? Não é o seu carro, né? Por que ele não tá adesivado? E aí ele começou a chutar, não vou entrar nessa porcaria e coisas piores. E aí ele fala que é o show pirotécnico que ele tinha que fazer de vez em quando para dar o recado, que é justamente o que você falou, né? No dia seguinte estava a empresa inteira sabendo e provavelmente ninguém mais saiu com... Quase ninguém deve ter saído com carro. Não. Um ensaio dramático, né? Eu tenho uma história aqui de não podia andar no carro da empresa no final de semana. Aí um dos diretores aqui foi encontrado fazendo compra no hipermercado no domingo. Na segunda-feira o cara estava na rua. Foi mandado embora, literalmente. Então, a Ambev tinha esse negócio, era faca na caveira mesmo, cortava mesmo, era meio polêmico. Legal. Pessoal, convida a galera aí, vamos lá, olha, tem uma setinha embaixo aqui. Nós vamos abrir o espaço aqui para perguntas, né, dos telespectadores. Você que quer fazer sua pergunta, né? Podemos falar de polêmica, podemos falar aqui de qualquer coisa, eu acho que é isso que é interessante. Sim. A Ariane, quando ela escreveu esse livro, ela procurou ali muita isenção, né, Ariane? Você colocou sua vida nesse livro,
e de uma forma muito imparcial. Como que foi isso? Conta um pouquinho para a gente. Eu levo muito a sério esse olhar jornalístico do equilíbrio, de você colocar todos Sim, os pontos, sim. de você não tomar um partido. Então, raramente eu fico perdendo tempo pensando qual é a minha opinião sobre as coisas, né? Para mim, isso é uma perda de tempo na hora que eu estou fazendo uma matéria, porque ou escrevendo um livro, eu tenho que entender a cabeça das pessoas. Então, que estão Sim. envolvidas ali e colocar todos os pontos, né? Todos os aspectos da história. Então, eu procurei muito conhecer. É por isso que eu quis tanto falar Uhum. com a Ambev, né? Eu insisti muito para ter um acesso a eles, que eles nunca tinham dado a nenhum jornalista. Uhum. Mas eu também falei com muita gente de fora, gente que não gostava, gente que tinha histórias contrárias, estão no livro, né? Ali tem um monte de coisa, e eu apurei tudo o máximo possível, porque é isso, eu quero que o leitor tire as suas conclusões. As pessoas que amam a Ambev vão ter ali mais razões para amar, as que não Sim, amam vão ter razão, talvez, para olhar, para descobrir um valor, para reforçar algumas crenças negativas mesmo, enfim. Eu claro. eu realmente quero que o meu livro seja uma referência para quem quer saber de negócios no Brasil, a história do empresariado no Brasil, M&A, né, o começo das fusões e aquisições, igual você Sim. mencionou, quando a Antártica juntou com a Brahma, essa estranheza que foi dentro da empresa, de como assim, né, os nossos inimigos agora são nossos irmãos, É. isso foi também em todo o Brasil, porque não era uma coisa comum como é hoje, a gente vê as empresas rivais se fundindo, naquele tempo era muito próximo, embora faça só 20 anos, né, era muito como Uhum. um time de futebol se unir com outro, né? São Paulo e Corinthians, Fluminense e Flamengo, aí eu não sei, eu não entendo nada. Cruzeiro e Atlético, né? Cruzeiro e Atlético aqui em Minas, meu. Sim. Ah, legal. Você foi no detalhe do detalhe, né? A gente percebe isso lendo o seu livro. Você pesquisou bastante as fontes, os contratos lá de aquisição, né? Isso gerou algum desconforto para algum executivo da Ambev? Ou não? Ou não teve nenhum desconforto? Olha, eu acho que desconforto no sentido de a pessoa tentar me parar ou me falar que está incomodado, não, isso não. Eu canso as pessoas que trabalham comigo, né? As pessoas cansam porque eu tenho essa obsessão pelo detalhe, eu gosto de ir no detalhe. Eu acho que quando você vai no detalhe, você não Uhum. precisa carregar na tinta, você não precisa exagerar, você não precisa polemizar. Você conta o detalhe, você conta uma história bem contada, né? A gente quer emoção, a gente quer a coisa humana. A Ambev foi muito. Eles são muito retos, né? Então, assim, o papo é reto, o que é combinado não é Uhum. caro. Eu combinei desde o início, Uhum. eu falei muito a língua deles, nisso eu me identifico. Então, eu falei: ó, o livro vai ser Sim. independente, do começo ao fim. Eu quero entrevistá-los, mas assim, eu não vou mostrar o livro para vocês antes, eu não vou pedir autorização. Então, eu fui muito clara com essas regras e eles sempre foram muito. Nunca tentaram burlar nada disso. Eles são muito Claro. de si, sabe, Wilson? Eles acreditam muito no que eles falam, no que eles vivem, no que eles constroem. Então, ainda que aquilo possa não fazer sentido em algum momento, você fala, bom, mas não é assim. Você tá vendo com o olhar enviesado. Eles têm uma crença muito grande nisso. Então, eles não se incomodam nem com as críticas. Eles lidam numa boa. Quando não lidam, às vezes eles falam, não, isso não é verdade, isso está errado. Eu falo, não, isso não está errado, Uhum. isso é a opinião de outra pessoa sobre a mesma coisa, né? E as pessoas podem ter Uhum. opiniões diferentes. Mas eu acho que esse jeito de ir no detalhe é uma forma de você contar uma boa história e humanizar e conseguir fazer com que pessoas que não se identificariam com aquilo se identifiquem, porque todos nós, a vida acontece nos detalhes, né? E a gente se identifica com isso. Uhum. Eu gosto muito da Ambev, essa questão transparente, posicionamento, né? Quando você trabalha na Ambev, você não tem surpresa. As regras são colocadas à mesa, né? Eles falam muito claramente o que eles esperam. Então não tem surpresa, né? Não tem, né, nada, né? Bom, meu pessoal aqui, né? Vamos lá. Daqui a pouco vamos abrir para pergunta aí, pessoal. Se você quiser fazer alguma pergunta, muito legal. Estou vendo algumas presenças importantes aqui, né? André Diamant, maravilha, que bom ter você aqui, pessoal. Pode seguir o André Diamant, ele tem um conteúdo lá sensacional. André, fiquei encantado com o seu conteúdo, viu? Muito bacana mesmo. Depois nós vamos fazer uma live aqui também, muito feliz com o seu conteúdo. Vamos lá, vamos lá. Como que você vê a Ambev hoje posicionada no mercado, né? Não deve ser uma situação, Ariane, controlar uma empresa desse tamanho, desse porte, uma empresa hoje que, se eu não me engano, tem 30% do market share mundial, é um faturamento astronômico, não deve ser uma situação simples, né? Mas para os banqueiros já estão acostumados,
mas é uma operação complexa no mundo todo. Como que a Ambev está hoje? Como que o que ela espera desse mercado atual? Ela vem alguma grande aquisição pela frente, né? Enfim, o que você me diria da Ambev hoje, a situação hoje? Olha, hoje ela está numa situação complicada, ela está numa situação delicada, ela está numa situação, é uma encruzilhada, eu diria assim, uma bifurcação, a gente não sabe para onde vai, né? Como muitas empresas, mas o desafio é do tamanho do seu tamanho, né? Então, assim, do mesmo jeito que ela construiu o maior case de sucesso do capitalismo brasileiro, ela tem também o maior desafio, talvez, hoje, do capitalismo brasileiro. Então, isso porque ela se tornou muito grande, então ela também ficou mais lenta nas decisões, como acontece com as grandes empresas. Aquela agilidade que você conheceu e que era marca registrada nos primeiros anos, hoje não é uma realidade. Eu mesma me deparei com muitas burocracias, muitas vezes, para conseguir as coisas. Muita gente, tem que envolver muita gente, tem que ter muita conversa, sabe? E aí as coisas se perdem. E você vê que assim, isso é uma queixa das operações dos países em relação ao escritório global, que ficou muito lento, que tem muita gente, que tem gente que está lá que não devia estar. Então, assim, tem problemas de uma grande empresa. Isso já é uma situação de qualquer empresa. Ela está numa indústria que está sendo desafiada porque o consumo de cerveja tem caído no mundo, né? Assim, o crescimento tem sido mais lento em alguns países e em outros está em declínio. Então, já não tem mais aquela exuberância do consumo que tinha antes. É uma empresa que cresceu fazendo grandes aquisições. E hoje ela não tem uma perspectiva de uma outra grande aquisição. Primeiro porque, como você disse, ela tem 30% do mercado mundial de cerveja. Então, não seria nem talvez permitido pelos órgãos reguladores que ela adquirisse uma outra grande concorrente. Segundo, que ela está muito endividada, porque a última aquisição, que foi a SABMiller, em 2016. Desde então, por diversos fatores do mercado, como esses que eu já mencionei e outros, ela não conseguiu pagar essa dívida tão bem quanto deveria ter conseguido até agora. Então, assim, não tem caixa para fazer uma outra aquisição, não faz sentido pensar nisso agora. Só que ela é uma empresa que cresceu, que cresceu fazendo grandes aquisições. Então, ela tem um desafio muito grande, que é gigante, não tem uma nova grande aquisição para fazer, o mercado mudou, né? Hoje, ser uma indústria de qualquer setor já está um pouco fora de moda, as pessoas preferem muitas vezes coisas, as classes sociais mais altas, né? Coisas feitas em casa, o produto orgânico, a coisa natural, isso ficou muito mais cool do que era antes. Então, uma indústria de bens de consumo já tem um desafio enorme. E fora a questão financeira, boa parte da receita vem de moedas de países emergentes que desvalorizaram nos últimos anos, enquanto a dívida é em dólar. Então a empresa tem assim desafio de todos os lados, né? As microcervejarias, e eles têm tentado muito, eles são muito bons no que eles se propõem, eles entenderam que aquele modelo já não vale mais, que se eles não se reinventarem, eles vão ficar obsoletos, como as empresas que eles compraram pelo caminho. Então hoje eles têm um braço chamado ZX, né? ZX, que é onde estão as cervejarias artesanais que eles compraram. Eles são a maior empresa de microcervejarias também dos Estados Unidos. Então, eles têm acho que 10 cervejarias nos Estados Unidos, embaixo do guarda-chuva deles. E aqui em São Paulo, no Brasil, eles têm 2, né? Fora as marcas que eles trazem de fora. Então, eles estão correndo muito atrás de aprender coisas que são, muitas vezes, o oposto do que eles se especializaram. Ou seja, eles cresceram padronizando, simplificando, cortando custo. E, de repente, eles têm que aprender a gerir pequenos negócios complexos que precisam dos seus donos, que precisam de identidade, precisam de cara. Eles não podem transformar tudo numa grande coisa, na mesma coisa em escala. Então, é um grande desafio, eles estão enfrentando isso. E só o tempo vai dizer qual vai ser o resultado, né? Legal. Pessoal, eu estou com algumas perguntas aqui. Vamos lá, o Spencer Pablo. Pessoal, o Spencer Pablo está na sala, né? Para quem não conhece, o Spencer Pablo está entre os top 10 tecladistas do Brasil. Não estou falando bobagem nenhuma aqui. Spencer, gratidão, tá? Por você estar aqui. Muito bacana. O nome do livro é De um Gole Só, né? A história da Ambev e a criação da maior cervejaria do mundo. Eu estou lendo esse livro, eu estou degustando esse livro. Eu demoro muito a ler o livro, porque cada nome que você cita lá,
eu vou para o Google, eu vou olhar, eu vou pesquisar, eu gosto de, eu marco muito, né? Pessoal, morram de inveja, meu livro é autografado pela Ariane, né? Ah, show, né? Honra a mim. Show, show. Então, assim, eu vou marcando, eu vou escrevendo muito aqui no livro, botando os textos, né? Enfim, eu acho que isso é interessante, marco alguns pontos aqui que são interessantes. Eu demoro a ler o livro, eu volto os trechos, né? Enfim, eu sou, assim, esse leitor que gosta de ler mesmo. Então, o livro, por que o nome, né, de um gole só, de uma vez só? Porque foi Você falou isso na última entrevista, eu quero citar aqui para os claro, telespectadores, né? foi uma brincadeira, né? Uma metáfora, porque eles cresceram muito rápido, né? Foi? Em 30 anos eles se tornaram Uhum. a maior cervejaria do mundo. Então, embora não tenha sido de um gole só, porque tiveram vários goles, né? Eles fizeram isso numa velocidade realmente impressionante. Uhum. Maravilha, maravilha. E onde que o pessoal encontra o seu livro hoje, Ariane? Olha, eu espero que encontrem em qualquer boa livraria. E se não encontrar, por favor, me avisem. É assim, o meu maior interesse pessoal saber. Então me mandem mensagem por qualquer rede social, me avisem que eu ligo na editora e a gente resolve isso na hora. É verdade. Hoje eu tive na leitura aqui, tá? Na leitura em Belo Horizonte, vou te dar uma notícia boa. Teu Opa, livro já tinha esgotado lá, tá? Já tinha ótimo esgotado. demais. Na leitura, te dou até o endereço da Avenida Paraná. Eu falei, pessoal, compre esse livro, esse é um best-seller, tá? Isso aqui o pessoal das faculdades tem que ler, o empreendedor tem que ler, quem está começando a empreender agora tem que ler. Quem mais? Os vendedores que estão na Ambev precisam ler, o bom empreendedor tem que ler. Hoje eu converso aí com 10, 12, 15 empresários todos os dias. O teu livro está na minha bolsa. E eu falo, olha, você tem que ler esse livro. Porque Que eu não bom, estou aqui puxando o saco, não preciso fazer isso. claro. Mas, assim, é porque o livro é genial, é fantástico, tem muita alma aqui, o conteúdo é precioso demais. Para mim, que trabalhei com o pessoal lá, eu sei, sou fã da Ambev, adoto a postura da Ambev, focado em desenvolvimento de pessoas, focado em processos de alta performance, alta gestão, focado em resultado, né? Resultado, eles estão ali pelo resultado. Essa empresa que ela não é sentimentalista, ela é capitalista mesmo, né? Sim. Enfim, as pessoas precisam ler esse livro. Isso aqui é uma joia rara, é um livro extremamente, vamos dizer assim, é um livro que está empoderado. Que bom. Então, gratidão mesmo. Não tem palavras para te agradecer desse livro. É muito bacana, é muito legal. Então, você pode comprar sem medo de errar, viu, pessoal? Esse livro aqui tem que ficar na cabeceira, está entre os destaques, é um livro sensacional. Eu me Vamos lá, temos... Pois não, pois não. Eu me orgulho muito da bibliografia, né? Da parte de pesquisa, porque quando você fala isso, assim, eu fui muito minuciosa e eu procurei realmente mostrar da onde eu tirei cada informação, não deixar uma coisa leviana, porque eu tentei contar eu contei como se fosse uma boa história, quer dizer, é uma boa história, mas para quem gosta de literatura, eu fiz esse livro para quem gosta de literatura também, para ler pela história. Mas, ao mesmo tempo, eu tive esse rigor de colocar no final todas as fontes, que eu acho que isso é muito bom para quem se interessa pela história e sabe que eu realmente me informei para colocar, né? E é muito gostoso ouvir você falar assim do meu livro, porque é um filho, é uma coisa que eu me dediquei, assim, cada parágrafo, eu ficava lapidando o começo e o fim, tá soando bem, tá explicando o conceito, né? Eu pensava desde o mais alto executivo da Ambev lendo esse livro até uma pessoa que não tem ideia da história, tem que falar com todo mundo. Então, é muito gratificante Exato. você falar sobre ele e ver que de alguma forma isso está sendo atingido, né? Claro, claro. Bom, tem uma pergunta aqui da Rê Soares. Vamos lá, Ariane. O que na cultura da companhia você mais identificou e o que menos identificou? Falando de cultura, o que mais tem a ver com você e o que menos Ótimo. tem a ver com você? Olha, o que mais tem a ver comigo é a obsessão. Obsessão por fazer mais, por fazer melhor, por ir no detalhe, assim, isso é essa intensidade. Talvez também a palavra intensidade explique um pouco isso. Do mesmo jeito que eu fiz o livro, né? Cada detalhe, exaustivamente entrevistando as pessoas, demandando, muitas vezes
atormentando as pessoas, lendo, passando noite pesquisando, eles têm essa obsessão em fazer as coisas deles dessa forma, em construir, em cortar custos, em fazer melhor e tudo mais. Então, essa obsessão, essa busca constante pela excelência é o que eu mais me identifico. E a disciplina também, a importância da disciplina, né? Isso não é uma coisa que eu tenho naturalmente, eu acho que a empresa me ensinou muito, a cultura da Ambev me ensinou muito a importância dos processos, mas a disciplina é uma coisa que já está na minha vida há muito tempo, porque eu entendi que sem disciplina não existe realmente liberdade. Renato Russo estava certo. Então, disciplina é liberdade e eu gosto muito disso. O que eu menos me identifico talvez seja com a natureza do negócio e com a busca pelo resultado. É engraçado isso, porque eu gosto de dar o meu melhor, eu gosto de fazer o meu melhor, mas eu não gosto de ficar apegada ao resultado. Eu quero que meu livro seja um best-seller e eu vou fazer o impossível para que ele seja. Mas vai ser. Se você me perguntar se eu espero que isso assim, se eu preciso disso para eu ficar satisfeita, não. Eu estou satisfeita porque eu já fiz um trabalho que me deu muito mais do que eu poderia desejar. Então eu já tô satisfeita e agora eu vou conquistar o mundo, mas sem o apego ao resultado. Quando você tem metas muito agressivas, vinculadas a um ganho que para você é importante, ganhar aquele dinheiro, aquele bônus, muitas vezes você se frustra e você fica à mercê de resultados externos. Claro. E isso é uma coisa que vai contra a minha filosofia de vida, que eu sou adepta da filosofia do yoga, eu gosto de entregar o meu melhor sem me preocupar com o resultado, né? Aí você põe no mundo e torce para que seja o melhor. Então, talvez seja esse o ponto que eu menos me identifico. Maravilha. Os brasileiros, né, principalmente os empreendedores, eles precisam conhecer esse livro seu, né? O que nós temos aqui? Eu estava um dia desse fazendo uma análise de mercado e num período de 3 anos nós tivemos 352 mil empresas, né? 352 mil empresas que fecharam as portas. Nossa. E aí eu fui pesquisar um pouco dessas empresas. Então, eu percebi o quê? As empresas não tinham posicionamento, não tinham comunicação, não tinham estratégia, não tinham uma presença forte no mercado, não estudava o seu concorrente, ela estava totalmente tomada. A Ambev faz exatamente o contrário, né? Então, você vê empresas crescendo, empresas dominando, empresas evoluindo e outras falindo, outras se perdendo ao longo do caminho, né? O que esse livro seu vem contribuir para o empreendedor hoje no Brasil? Isso passou pela sua cabeça, essa contribuição que você vai dar para o empreendedor? Nós temos um empreendedor hoje muito despreparado. Tá? Eu tenho acompanhado isso, eu fico assustado como que o empreendedor está despreparado no Brasil. Os que estão preparados estão se dando bem. É o caso da Ambev, Magazine Luiza, né? Algumas empresas que estão aí se expandindo assustadoramente, que estão antenadas com o que está acontecendo no mundo, antenadas com a revolução tecnológica, antenadas com tudo isso. Essas empresas estão crescendo, mas não são todas. O que esse livro seu pode contribuir para o empreendedor brasileiro? Olha, eu como uma empreendedora brasileira, te digo, ele pode contribuir muito com método e processo. E uma mistura de paixão também, porque não é um método frio, não é um método que você contrata um sistema e fica ali esperando o resultado. É você pegar o método, você pegar o processo, mas você ter a humanidade, a paixão, a entrega para testar, para ficar, para usar, para corrigir a rota, para falar isso funcionou até certo ponto, aqui não funciona mais, isso não funcionou, foi errado. Então, agora o método é sensacional, porque quando eu comecei o livro, eu achei que eu tinha muito pouco em comum com a Ambev, porque acho que você sabe que eu nem beber cerveja eu bebo, né? Eu não bebo nada alcoólico, então eu não tenho nem a paixão pela bebida. E é o que eu falei, eu gosto muito mais eu sou muito libertária no meu modo de ver a vida. Então, às vezes você ficar preso numa empresa, você não está preso, né? Quem está lá ama. Mas eu tinha uma visão um pouco divergente, né? Minha visão pessoal, que não interessaria para o livro, mas eu tinha essa visão. E de repente teve um momento que virou uma chave. Eu falei, não, peraí. Se eu trocar o objetivo final,
esse método deles tem tudo a ver com qualquer coisa, tem tudo a ver com o que eu quero. Porque eles têm uma sequência de ações, uma sequência e uma consistência de processos que, no fim, você atinge qualquer objetivo. Então, você pode não se identificar com vender mais cerveja, né? Isso, para mim, no meu mundo, na minha realidade, não faz sentido, eu como jornalista, como empresa de conteúdo, mas se eu pegar esse mesmo sistema deles, esse mesmo método e aplicar no meu universo, para o meu desenvolvimento pessoal, pronto, eu tenho um método ali, né? Porque, eu até eu escrevi um artigo sobre isso no LinkedIn, colocando 5 lições que eu aprendi com a Ambev, que eu tentei ali sistematizar o que eu vi, e eu apliquei isso enquanto eu escrevi o livro. Eu apliquei isso na minha empresa, tanto que a gente cresceu ao longo desses 3 anos, embora eu tivesse imersa fazendo o livro, né? Minha sócia e os outros jornalistas captando, mas eu mesmo que sou a vendedora do grupo, não estava ali, e a coisa fluiu muito bem, me ajudou muito na gestão da empresa, e ao mesmo tempo, enquanto eu escrevi o livro. Porque eu passei, desses 3 anos, eu passei um ano inteirinho escrevendo. E você tem que ter muita disciplina, você tem que ter muito método, tem que ter muita organização, muita paixão para conseguir colocar vida naquelas frases. Ao mesmo tempo, você não pode comprar a história da empresa e virar uma pessoa como se eu estivesse defendendo uma bandeira, porque também não era a minha perspectiva. Então, a própria empresa me deu recursos e ferramentas para conseguir escrever o livro dentro do meu propósito, com o meu olhar. Maravilha, ótimo. Bom, aproveitando aqui, quero mandar um abraço para o Marisson. O Marisson está em Manaus, é? Acre, Rondônia. Maris, manda aí onde que você está agora, meu irmão. Deu branco aqui, eu não sei onde que você está. Marisson, uma pessoa sensacional, roda o Brasil todo, né? Vamos lá, pessoal. Se você tem uma pergunta, faça essa pergunta aqui. Ariane, quando é que você vai estar em Curitiba? Estou vendo essa pergunta aqui. Semana que vem, quinta-feira, na Livraria da Vila do Pátio Batel. Apareçam. Legal. Eu vou estar com o micro cervejeiro, com o Murilo Foltran, da Dum Cervejaria. A gente vai bater um papo lá, falar de mercado cervejeiro. Vai ser ótimo. É legal. Olha, se for igual o evento da Vals aqui, foi sensacional, né? Que lugar delicioso, que as pessoas ali maravilhosas, né? O José Felipe, uma pessoa extraordinária. Ele é. Gente, que lugar gostoso, que bacana. Eu adorei tudo aquilo ali, foi sensacional. Felicidade é isso, né? Você está num lugar bacana, com um livro bacana, sendo autografado, tomando uma boa cerveja, a Vals, uma delícia, gente. Não estou aqui fazendo propaganda, não, mas o negócio é bom mesmo. Aliás, é a Pilsen mais premiada hoje, né? É isso? Me corrijam aqui se eu estiver errado. A Pilsen mais premiada. Muito, muito interessante. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Vamos lá, pessoal, faça pergunta aí que você quiser saber aí da Ambev. Pessoal falando que a internet está travando. O Marisson está no Acre. Legal, legal. Manuel Flávio falando que vai estar lá em Curitiba para pegar um autógrafo, né? A minha mãe está na live também. Que gracinha, bacana, gente. Que gratidão vocês aí. Essa turma é muito bacana. Fabi Araújo, fotógrafa profissional aqui em Belo Horizonte, faz um trabalho extraordinário. Fabiana, gratidão, gratidão você que está na live. Muito legal. Quero fazer uma pergunta aqui. Os estudantes, eles desejam estar na Ambev, né? Os universitários, né? A Ambev é aquele sonho, aquele programa de trainee e tal. Será que eles têm noção da pressão que existe lá dentro? Não é? Será que eles têm noção disso? Olha, eu acho que sim. Mas eu vou te falar que hoje em dia já não é todo estudante que quer, viu? Isso tem sido Sim, um problema claro. também, né, para a empresa, porque hoje em dia muito estudante quer estar no Facebook, quer estar na Amazon, quer estar no Google. Então, a Ambev está num grande esforço também de fazer eles entenderem assim, você vai estar num lugar também com tecnologia. Temos aqui o braço ZX, que se você vai no escritório deles em Nova York, na África do Sul, parece uma startup. Tudo grafitado nas paredes, tudo mesa coletiva, cervejaria com cerveja artesanal para fazer o happy hour. Então, assim, eles estão num movimento de se posicionar não só esteticamente, mas também enquanto negócio, de buscar novas tecnologias, novas ferramentas. Como eu disse, né? Eles querem se reinventar, porque, inclusive por isso, porque os estudantes hoje estão buscando outras coisas, né? Nem sempre estão buscando essa pressão toda.
E É também aquela verdade. fantasia de ficar... Fantasia não, né? Aquela realidade de que ele ficar rico, ganhar muito dinheiro, hoje também dizem que não é bem assim, porque tem muita gente, já não se cresce, não cresce tanto. Então, hoje não se ganha tanto dinheiro com tanta facilidade como acontecia. Não que fosse fácil, claro, mas assim, tinha mais dinheiro, tinha menos gente, era outro Brasil, era outro cenário, né? Então, hoje eles têm mais um elemento aí para o desafio que eu coloquei, que eles têm hoje. Uhum. Legal. Deixa eu ver, acho que tem uma pergunta aqui do Vinícius Machado, né? Qual a grande lição do livro? Vamos lá. Qual a grande lição o livro traz para os empresários do Brasil? Vinícius, gratidão pela sua pergunta. Não sei se ela está aparecendo aí para todo mundo. Vamos lá. Qual a grande lição o livro traz para os empresários do Brasil, Ariane? Se eu tiver que escolher uma, é que você, assim, não tem retorno sem alto risco. O seu risco de dar certo vai ser proporcional, as suas chances de dar certo vão ser proporcional à sua entrega ao abismo, ao escuro, né? Eu, como repórter de negócios, na época negócios, ouvia muitos empresários tentarem reproduzir o modelo Ambev. Era uma coisa até assim, você falava, gente, de novo, contrata alguém da Ambev, reproduz a cultura Ambev, vamos lá. E não é assim, porque não adianta você trazer alguém da Ambev se os donos estão dispostos a arriscar 2 e não 10, né? A Ambev arriscou 100. Eu falo isso, né? Quando eles compraram a Budweiser em 2008, no meio da maior crise econômica do mundo até aquele momento, os bancos quebrando, e eles fizeram o maior financiamento da história do mundo, a maior transação em dinheiro. Então, teve que buscar dinheiro na Ásia, porque não tinha dinheiro bastante nos bancos europeus e norte-americanos. Todos os banqueiros falaram que isso não ia ser possível, que não ia acontecer. Então, foi muito grande, foi muito diferente assim do que eles imaginavam e eles arriscaram, eles foram, eles se atiraram no escuro. E se eles não conseguissem o dinheiro, que era muito provável que acontecesse, eles teriam que dar em troca a própria Ambev, que a Ambev nessa altura já tinha se fundido com a Interbrew dos belgas. E aí eles teriam que deixar a própria empresa. Que empresário está disposto a colocar a sua empresa em garantia a um negócio que é totalmente provável que não feche? E nos Estados Unidos, que é um mercado, né, mais desafiador, mais competitivo. Então, assim, a grande lição é essa. Assim, se você quer fazer um negócio grande, esteja disposto a perder tudo. Essa é a lição que essa história deixa. Anota essa frase aí, Vinícius. Se você quer fazer um negócio grande, esteja disposto a perder tudo, né? Eu penso assim, é se jogar no abismo e aprende a voar no caminho. Sim. Aprende, cria asas aí no caminho e vamos embora. E o empresário, às vezes, quando ele tem tanta certeza, assim, ou às vezes, né, eu acho que eles não tinham tanta certeza, né? Mas ele fala, caramba, vamos lá, a gente já está aqui mesmo, vamos fazer. Eles foram ousados, né? Arriscaram tudo. Você imagina se não dá certo, você devolver a empresa? Que loucura! É muita autoconfiança, não porque você tem certeza que vai dar certo, mas porque... Tá travando. É que a autoconfiança é assim, se não der certo, eu banco, né? Eu aguento, eu vou sobreviver. Muito legal. Bom, a gente tem uma pergunta aqui, vamos lá. É a pergunta dos nossos telespectadores. Qual a diferença do seu livro com o livro Sonho Grande? Olha, eu vou ter que colocar para carregar meu celular. Desculpa, eu sou amadora aqui nesse negócio. Eu vou... Tá tranquilo. Senão vai acabar a bateria. Aliás, a grande diferença... Essa é uma ótima pergunta. Excelente essa pergunta. A grande diferença é que o meu livro é sobre a Ambev e a Bembev. E o Sonho Grande é sobre os três. É sobre o Jorge Paulo Lemann, o Marcel Teres e o Carlos Alberto Secupira. Então, o Sonho Grande foi o primeiro livro, né, que apresentou eles para o mercado, para o mundo. Foi um grande sucesso. E é legal porque assim, ela dá um overview dos negócios deles, da história deles. E o meu livro é como se você entrasse numa dessas portinhas e aprofundasse e contasse essa história ali no detalhe. Então, o livro acaba complementando o outro. Maravilha. A pergunta foi
de Rê Soares, né? Aqui para a gente uma boa pergunta, realmente faz muito sentido, né? Quem são os donos da Ambev hoje, a Bembev, né? Quem são os verdadeiros donos? Continuam os mesmos donos? Como que está isso? As três famílias brasileiras, né? As famílias do Jorge Paulo, do Marcel Telles e do Carlos Alberto Sicupira, e três famílias belgas, os principais donos, né? Que eram os donos da Interbrew, que fazem parte da nobreza belga. Então, essas três famílias são um grande bloco. E aí você tem acionistas menores, tem uma série de acionistas menores que eles foram se associando à medida em que compraram outras empresas, e tem os investidores pulverizados, porque a empresa tem capital aberto, né? Então, tem uma parcela aí que é do mercado. Legal. Fala uma coisa para mim, você que esteve lá nos bastidores, né? Quando a empresa compra, por exemplo, lá a Heineken, né? O gosto da cerveja muda, por exemplo, assumiu, aí o pessoal faz sempre essa pergunta, né? O gosto da cerveja vai mudar agora? Eles vão colocar Brahma lá? Como é que vai ser? Olha, essa é uma conversa infinita e inconclusiva, porque a gente nunca vai saber, né, a resposta certa. Eles falam que nunca mudaram nenhuma receita. Eles falam que, assim, por que a gente ia mexer numa receita que deu certo? Agora, pessoas que apreciam cerveja, que tomam cerveja, dizem que a Antártica mudou depois que se fundiu com a Brahma, dizem que algumas cervejas mudaram o gosto. Eles padronizaram a água, né? Porque tinha também... Uma coisa é você padronizar as marcas, né? Que aí não é legal. Outra coisa é você padronizar o próprio produto. Então, ao mesmo tempo que você tem uma cerveja, uma Brahma produzida numa cidade do interior de São Paulo ou em outro país, você tem que ter aquela unidade, tem que ser o mesmo gosto. Então, para isso, eles criaram os processos, né? E isso, todo mundo, isso é quase unanimidade, até entre os concorrentes artesanais, que eles são muito bons em fazer uma cerveja com uma qualidade e uma consistência muito grande, né, no que eles se propõem. E ao redor do mundo, onde eu ouvi, assim, por exemplo, o Budweiser, os brasileiros compraram, e agora? Vai mudar o gosto? Todo mundo que eu perguntei, principalmente motoristas de Uber, né? A minha amostra era principalmente de motoristas de Uber, é que não, o gosto da cerveja não mudou. Então, é isso. Agora, a gente nunca vai saber, porque tem gente que fala que mudou, que ficou diferente, isso aí não tem muito como discutir, né? É o famoso gosto de saúde. Ok. Bom, do Jorge Paulo Lemann também, ele tem a empresa, né, 3G Capital. Eu não li o livro todo ainda, eu não sei se você aborda alguma coisa nesse sentido, mas parece que eles não conseguem replicar, talvez, o sucesso da Ambev na 3G Capital, né? Da marca Heinz, que tem o Warren Buffett como sócio, né? Sim. Existe uma pressão ali por essa empresa deslanchar, parece que eles estão com um tremendo problema aí na mão. Você tem alguma informação sobre isso ou não? No último capítulo do livro eu abordei esse tema. Eu não me aprofundo no 3G. A 3G, na verdade, é a empresa do Jorge Paulo, do Beto e do Marcel, né? Mas eu falo do problema da Kraft Heinz porque aconteceu bem no final, enquanto eu estava escrevendo. Eles tiveram alguns problemas contábeis que foram bem graves no ano passado e que colocaram em xeque o modelo, trouxeram à discussão o modelo de corte de custos, o chamado orçamento base zero, que a Ambev se popularizou. E isso que eu te contei, que muitos empresários copiam a Ambev, isso começou a acontecer em outros lugares do mundo, na própria Bélgica. Mas, ao mesmo tempo, agora tem esse questionamento. Será que isso chegou no seu limite? Será que eles vão conseguir? Será que isso tem só dá para fazer isso adquirindo mais empresas? Será que isso tem um teto, né? E chegou nesse teto? Então, esse problema na Kraft Heinz aconteceu. Agora, isso que você falou, e é um desafio. Eles ainda estão tendo que mudar isso. Agora, tendo que mudar, não, né? Estão tentando mudar. Agora, realmente o que você falou, que eles não conseguiram reproduzir o sucesso da Bembev em outras empresas, é verdade. Não tem nenhuma outra empresa do grupo que tenha esse mesmo sucesso. Tanto que muitas vezes as pessoas que trabalham na Ambev ficam bravas de você falar, tudo respinga neles, né? Falou do 3G, todo mundo coloca a Ambev no mesmo pacote. E aí eles falam, não, mas espera aí, a gente não tem nada a ver com 3G, eles são só acionistas.
mas a gente não, são só os donos, mas a gente não está na outra empresa. Porque o grupo da liderança da Bembev, boa parte dele tem mais de 20 anos de empresa, porque vem desde o tempo da Brahma. Então, são pessoas que estão há muito tempo construindo a companhia, e essas outras aquisições, como a Kraft Heinz, são mais recentes. Então, não tem a mesma. Não foi construído um modelo com ao mesmo tempo, o mesmo grupo, enfim, que a Bembev. Uhum. Ok, tem uma pergunta aqui do Marisson, né, que está lá no Acre. Vamos lá. Você acredita que o modelo de gestão atual do grupo é o mais sustentável em meio a tantas mudanças no varejo? Nossa, que pergunta difícil. E assim, eu não sou uma especialista em gestão em varejo, né? Então eu não me sinto apta a dar uma opinião que possa ser levada em conta como uma opinião de alguém do mercado, né? Meu olhar é de jornalista, eu relato fatos, né? O que eu vejo hoje é que eles estão num movimento muito intenso para conseguir lidar com essas mudanças no varejo. Então eles mesmos abriram lojas, né? De Empório da Cerveja, tem aqui uma perto da minha casa que tem que eles vendem cervejas, eles vendem produtos, eles estão testando e-commerce, tudo dentro desse braço que eu falei, ZX, né, a ZX, que se escreve. Então, eles estão tentando se reinventar. Agora, talvez isso responda a pergunta. Não deve ser o mais sustentável, porque senão eles estariam estagnados. Agora, qual é o mais sustentável? Né? Eu nunca não sei que resposta é essa, porque eu vejo todo mundo se reinventando. Né? A Amazon veio e mudou todas as regras do jogo e está todo mundo de diversos setores, né, tentando. Então, essa é a pergunta de infinitos bilhões de dólares. Maravilha. Bom, pessoal, a gente está quase no finalzinho da nossa live. O Instagram deu 1 hora, ele corta, né? Vamos para a pergunta aqui, a pergunta final, a última pergunta, né? O que esperar agora da Ambev nos próximos 3 ou 5 anos? Bom, vontade de disruptar de novo. Eles estão focados em provar que o modelo de venda de cerveja não está esgotado, que o modelo deles de gestão não está esgotado, e eles estão fazendo o impossível, isso eu vi de perto, para mostrar que, mais uma vez, eles vão surpreender todo mundo no Brasil e no mundo. Então, assim, esperem surpresas. Agora, não sei exatamente quais. Ariane, a sua agenda aí, como é que o pessoal vai poder encontrar com você, Brasil afora, Curitiba, né? E logo depois, como é que tá? Eu estou indo para Curitiba, na sexta-feira eu vou para Vitória participar à tarde de um evento da Abracerva. Vou estar lá vendendo livros, autografando. E aí eu não tenho ainda outras capitais marcadas. Eu devo ir para o Rio de Janeiro no começo de setembro, ainda não está marcado. Vou para o Guarujá, aqui perto da capital, aqui em São Paulo, no começo de outubro, 17 de outubro, mas também não está confirmado. Eu vou avisar tudo nas minhas redes sociais. Pode me seguir aqui. Perfeito. Eu vou para onde me chamarem, tá? Se me chamarem e falar, tem público, tô indo. Então, legal. Eu quero é falar desse livro e levar essa história ao maior número de pessoas possível. Legal. Ô Vinícius, compartilha aqui para nós o endereço do Instagram, né, da Ariane, para que o pessoal possa acompanhar também. Os livros aí nas principais livrarias do Brasil. Amanhã a gente tem que cobrar a leitura lá para comprar mais o livro, porque o livro está estourado aqui, Qual né? Rua Paraná? É o nome da rua? É Avenida Paraná. A Rua Paraná. É leitura da Rua Paraná. Eu estive lá hoje, estive ontem, já estava esgotado, estive hoje também, tá? Nós vamos sortear aqui no nosso Instagram um livro, né, para as pessoas que compartilharem isso, a gente vai sortear. Legal. E é isso. Bom, chegando ao final aqui, eu quero agradecer você, te parabenizar aqui pela live, com informações tão relevantes. Quero agradecer minha equipe aqui também, que me ajudou, Vinícius, que fez o contato com você, ao Vitor, os meninos que estão trabalhando. Quero agradecer todo mundo aqui que esteve na live. A live vai ficar no ar por 24 horas, né? E é isso. Compartilhar, né, pessoal? O Vinícius está falando assim, pede para compartilhar. Clica na setinha embaixo aí, compartilhe com seus contatos. Essa live vai ficar por 24 horas. Esse conteúdo sensacional. Gratidão, o Instagram vai cortar a gente aqui como dá 1 hora.
Muito obrigado. Eu A equipe, a minha equipe está mandando um abraço para você e suas considerações finais aí, vai. Eu que agradeço a todo mundo que participou com perguntas, ótimas perguntas. Agradeço vocês pelo espaço, pela oportunidade de falar desse trabalho que eu me orgulho tanto. E leiam o livro, falem para os outros e me contem, me mandem mensagens me contando o que estão achando. Pode fazer críticas, eu adoro o debate. Então, e se não acharem, me avisem, pelo amor de Deus. Gente, 10 segundos para acabar. Um abraço para todo mundo. Gratidão, sucesso, né? Vamos embora aqui, acabou.